Se você é um observador atento da sociedade, deve ter percebido que o mercado de relacionamentos de longo prazo está uma completa bagunça. Muitos jovens de hoje não querem mais saber de relacionamentos de longo prazo. O número de divórcios está em nível alarmante, aumenta o número de mães solo. A fecundidade da mulher está caindo na maioria dos países, em alguns casos está realmente despencando, e tudo isso projeta para um futuro não muito distante um cenário um pouco distópico em que realmente teremos grandes dificuldades neste mercado dos relacionamentos. Então, por que não pensarmos em um grande reboot dos relacionamentos? Vamos refazer totalmente este mercado, vamos fechar para a reforma. Olha, talvez você pense que eu estou colocando a carroça na frente dos burros, que é muito cedo para pensar nisso. Afinal de contas, é preciso que algumas contradições da atualidade fiquem mais acirradas, fiquem mais intensas, para que então as pessoas despertem para a necessidade de repensar por completo esta situação dos relacionamentos. Mas não custa nada nós nos adiantarmos um pouco e pensarmos quais seriam as condições necessárias para fazer este grande reboot, esta grande reforma no mercado dos relacionamentos de longo prazo. Neste vídeo vou apresentar para vocês 5 superações que precisamos atingir, 5 condições que precisamos deixar para trás, precisamos eliminar do cenário atual para que seja possível pensar em um reboot do mercado dos relacionamentos. Ficou interessado? Fique comigo, Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Questão número 1. A superação do feminismo. O feminismo surgiu décadas atrás com uma proposta de igualdade entre homens e mulheres. Demandas foram colocadas, as mulheres obtiveram grandes conquistas, esta igualdade está próxima de acontecer. Nessas condições seria de se esperar que o feminismo refluísse, que houvesse uma deposição de armas e a vida voltasse ao normal, com uma perfeita conciliação, com perfeita harmonia entre os sexos. E, infelizmente, o feminismo optou por outro caminho. Ele está entrando em modo turbo, o feminismo está se transformando em um sindicalismo de mulheres. A ideia da igualdade está sendo substituída por uma ideia de busca incansável de vantagens em favor das mulheres. O sindicalismo, ele tem resultados bem conhecidos. O modus operandi do sindicalismo é um modo viral, ou seja, obter mais e mais vantagens o tempo todo. O grande risco nessas situações é que o vírus pode crescer tanto até o ponto de acabar matando o hospedeiro. Então, este sindicalismo, essa busca incansável por vantagens, pode levar a uma distorção, principalmente no mercado dos relacionamentos, porque pode estabelecer uma guerra dos sexos, um conflito cada vez maior entre homens e mulheres, o que inviabiliza o mercado dos relacionamentos. Questão número 2. Superar a desconstrução masculina. A desconstrução masculina, ela é praticada todo santo dia em nossa sociedade. Você vê isso na academia, você vê isso no jornalismo, você vê desconstrução no entretenimento, você vê desconstrução da figura masculina na publicidade e, principalmente, a desconstrução é diária nas escolas. Se você fizer uma pesquisa na internet com o termo masculinidade, você vai ver que a quantidade assustadora de trabalhos acadêmicos falando em masculinidade tóxica, em masculinidade frágil, na necessidade de desconstruir a masculinidade. Eu concordo em pelo menos um ponto com esse pessoal da desconstrução. Eu concordo que o homem não nasce pronto, ele precisa se desenvolver. Você não nasce homem, você torna-se homem. Mas essa construção da masculinidade, ela não se dá sobre uma página em branco, ela se dá sobre uma natureza masculina que já nasce com o menino. Então,
você tem dois caminhos a seguir. Você pode tentar desconstruir essa natureza, você pode ir contra a natureza, ou você pode tentar lapidar, você pode tentar desenvolver o que já está natural no garoto quando ele nasce. Então, o homem desconstruído, ele é extremamente tóxico para o mercado dos relacionamentos de longo prazo. E sabe por quê? Porque as mulheres detestam homens desconstruídos. Mulher não quer casar com um homem desconstruído. Por paradoxal que seja, se a mulher é professorinha, se ela é mãe de menino, ela vai tentar desconstruir os garotos, sim, mas não é o que ela quer para um companheiro, não é o homem que ela quer dormindo na mesma cama. O homem desconstruído é tóxico para o mercado dos relacionamentos. Como diria Jordan Peterson, um homem forte é um homem perigoso, mas espere ver até onde chega um homem fraco. Questão número 3. Superação do estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social foi criado ali no pós-guerra mundial para ser uma alternativa à forma de fazer política que existia antes e durante as grandes guerras mundiais. Aqui no Brasil, o estado do bem-estar social foi bem explorado, ficou bem conhecido no período em que chamamos de Nova República, em que governaram 3 partidos aqui no Brasil, o MDB, o PSDB e o PT. Neste modelo de organização política, o Estado é visto como o grande paizão, aquele que resolve todos os problemas. Este Estado deve ser grande, inchado, e ele vai dar toda a proteção que o cidadão precisa. Este estado de bem-estar social, ele favorece um modelo ginocêntrico de sociedade. No estado de bem-estar social, a mulher é bastante privilegiada. Diria até que a sociedade ginocêntrica e o estado do bem-estar social são 2 cabeças de uma mesma hidra. Este modelo de sociedade, ele não é favorável ao mercado dos relacionamentos, porque ele cria uma série de distorções. Nós começamos a trilhar na direção de uma sociedade em que as mulheres casam com o Estado. O Estado é o grande provedor, ele vai se meter, inclusive, em assuntos que dizem respeito à organização da família. É o estado do bem-estar social também que criou o ambiente favorável para toda uma legislação atual desfavorável ao mercado dos relacionamentos de longo prazo. Trata-se de uma legislação tendenciosa, uma legislação ativista, que numa proposta de proteção da mulher acaba criando bastante entraves no mercado do relacionamento. O homem fica acuado e ele vai reagir a esse tipo de legislação que torna as uniões estáveis bastante desfavoráveis para o homem. A superação desse estado de bem-estar social é uma condição para o reboot do mercado dos relacionamentos. Até porque, em um mundo futuro, com cada vez menos gente, com menos crianças, a tendência é que esse modelo de Estado ele vai realmente sofrer trincas, ele vai rachar, ele pode ruir em função dos altos custos que não vão ser cobertos aí em um futuro onde a economia vai funcionar em modo bastante retraído. Questão número 4. Superação do conservadorismo 1950. Tem algumas pessoas ainda pensando que a melhor maneira de nós restabelecermos a funcionalidade no mercado dos relacionamentos é trazer de volta aquele velho conservadorismo dos anos 1950, lá do período pós-guerra dos nossos avós e bisavós. Vou dizer uma coisa aqui, vou mandar um papo reto principalmente para os homens que estão assistindo. O conservadorismo 1950 é ruim para as mulheres, é péssimo para os homens.
Se você, homem, pensa que voltar ao conservadorismo, à moda antiga, vai ser a salvação do Ocidente, vai ser a salvação da lavoura, olha, o mais prejudicado é você. Porque o conservadorismo 1950, ele supõe que o homem deve ser romântico, que o homem deve ser o provedor e que o homem deve ser descartável. O homem romântico, aquele romantismo cavalheiresco, a moda antiga, transforma o homem dos dias de hoje em uma presa fácil para as mulheres oportunistas da atualidade. O homem provedor, ele precisa repensar o seu papel, afinal de contas, hoje a mulher também trabalha e se você se dispõe a ser um provedor, você vai ter que ser um super provedor, porque o mundo contemporâneo, ele exige que o casal contribuam ambas as partes no provimento da família. E atenção com o caráter descartável do homem conservador à moda antiga. Sim, em condições excepcionais, em condições de tragédia, em condições extremas, o homem ainda precisa mostrar seu valor, ele precisa se sacrificar pela sua família e pela sociedade. Mas são raras as situações da vida moderna em que o homem precisa se colocar nessa postura de parte descartável da sociedade e dos relacionamentos. Questão número 5. Agora chegamos, talvez, à contradição mais séria da sociedade atual, a que mais é desfavorável a um reboot no mercado dos relacionamentos. Estou falando da sociedade hedonista e individualista que nós vivemos na atualidade. No pós-guerra mundial, na maioria dos países ocidentais, houve um grande aumento de prosperidade econômica, os avanços tecnológicos, os avanços de produtividade propiciaram um período prolongado de prosperidade nunca visto na nossa sociedade. E aí é que as gerações mais recentes agora estão voltadas para uma perspectiva individualista, uma perspectiva hedonista. Olha, onde há hedonismo e onde há exageros de individualismo, a sociedade está doente. Trata-se de um período de decadência. Hedonismo e individualismo são altamente prejudiciais ao previsto, ao proposto reboot do mercado dos relacionamentos. Porque individualistas e hedonistas não têm disposição para relacionamentos de longo prazo. Então, nessa perspectiva em que a gente busca a volta das famílias funcionais, a volta da família saudável, a volta de criação de filhos bem preparados para enfrentar os desafios da sociedade e para assumir o bastão passado pelas gerações anteriores. Olha, numa sociedade hedonista e individualista, isto não vai dar certo. Mas não é preciso se preocupar muito em relação a isso. Afinal de contas, quando chegam os tempos difíceis, surge a necessidade dos homens fortes, das pessoas fortes, e a primeira coisa que um homem forte faz é abandonar a perspectiva hedonista e a perspectiva individualista. Então, principalmente agora falando aos homens, é preciso que os homens realmente mudem de postura, principalmente os mais jovens, e que esqueçam essas coisas aí típicas da nossa sociedade decadente, que são as redes sociais, os aplicativos ginocêntricos, que é essa ideia aloprada de querer aumentar o seu VSM, o seu valor sexual de mercado para você pegar todas as mulheres. Olha, esta não é a perspectiva que nos levará ao grande reboot dos relacionamentos, porque quando a gente fala em relacionamentos de longo prazo, a primeira coisa que tem que ser deixada de lado é esta visão hedonista
e individualista. Você já deve ter percebido que não é nada fácil fazer esse tal de reboot no mercado dos relacionamentos. São muitos desafios a vencer. Olha, bem-vindo a mais um dia normal na sociedade humana. A cada época nós temos desafios a vencer e esse é um dos desafios da nossa época, restabelecer uma normalidade aí no mercado dos relacionamentos de longo prazo, pensando numa estabilidade social, né, na criação de novas gerações que sejam formadas por pessoas funcionais, normais e que levarão adiante o facho que a cada geração é passado adiante. Então, este reboot é uma coisa para o futuro, não é para o momento, mas precisa ser pensado desde já. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.